Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de eletricidade, né? Deixa eu compartilhar o navegador aqui com vocês. Eu- Tirar a fotinha aqui dessa atividade. Então, ó, já estamos, né? Já na quinta aula aqui, né? Já indo, né? Para quase que para a fase final. Eu estava dando uma olhada aqui, pessoal. Na última aula, a gente fez, né, a análise dessas atividades aqui, né? Da atividade 4 da situação de aprendizagem 1 e estamos rumando aqui para atividade 5, situação de aprendizagem 1, né? Relembrando que a situação de aprendizagem, vou até abri-la aqui. Eu vou abrir ela aqui no navegador, que aí fica mais fácil. Inclusive, esse contexto aqui, né? Ele foi o contexto só da primeira atividade aqui, ó, da atividade 2, né, da SAP 1, que é esse contexto aqui da empresa da FSA. E foi que a gente até fez colocou um resistor, né, para fazer a dissipação lá. Deixa eu ver o contexto 2. Esses outros contextos aqui que vocês estão tendo lá no momento presencial. Só para eu me situar aqui. Então, a atividade que falta é essa sim. Eu estava dando uma olhada, ela não tem um exercício que normalmente a gente passa ele, porque ele é muito longo, né? E no caso, mas se vocês quiserem, eu posso fazer ele, mas só com, né, a questão aí de aprofundamento de estudo, né? Lembrando aqui, pessoal, que na biblioteca, deixa eu ver se está aqui, na biblioteca aqui, ó, nós temos material complementar, ó, inclusive aulas com o professor Paulo aqui, né? Esses exercícios aqui, ó, pessoal, estão, ó, lá, vocês veem aqui, ó, aba biblioteca. Eu sinceramente não me lembro se eu comentei, se eu mostrei isso no início para vocês, né? Mas se eu não mostrei, né? Agora eu estou mostrando aqui. Esses exercícios aqui, eles são exercícios chaves, ó. Por exemplo, essa aula 1 aqui, ó, fala sobre exercício de campo elétrico, né, potencial elétrico, lá da eletrostática, né, que está no livro 1. Aula 2 aqui fala sobre o conceito de capacitor, resistor e a primeira lei de Ohm. Então tem uma série de aulas aqui, ó, por exemplo, essa daqui que fala sobre fator de potência, que inclusive eu vou discutir um exercício. A gente tem dois exercícios. Esses dois, eles são discursivos. Inclusive, até se eu não me engano, já teve acho que uns 3 alunos que já fizeram eles, né? Eles são diferentes desses aqui, ó. Que esses aqui são todos, né? Atividade, ó, do SAP 1, né? Atividade 2, a 4 e a 5. Eles são formulários. Já esses aqui, não, tem uma folha, né? Com atividade, exercício discursivo, né? Para vocês enviarem. Então, são duas atividades, né? Daí, essa aula aqui da biblioteca, ó, que fala do conceito aqui de fator de potência, potência ativa, reativa e aparente, é bom vocês dar uma, né, assistir essa aula 3 aqui. Embora eu já preparei aqui ó, uns 2 slides para vocês entenderem o que que é essa potência ativa, reativa e aparente, né, do sistema, né? Por que que ela existe apenas
né, quando a gente fala de circuitos de tensão e corrente alternada e quando a gente fala de circuito de tensão e corrente contínua, esse conceito, né, de potência ativa, reativa e aparente, ele não existe, viu? Ele só existe para circuitos de tensão e corrente alternada. É, Essas duas aulas falam sobre isso, né? Esses teoremas aqui de malhas, né? Muito bom, né? Então, ó, conceitos de circuitos né, de corrente alternada, conceito de impedância é fundamental. Impedância, já dando spoiler aí, pessoal, impedância seria uma resistência elétrica, só que a resistência elétrica, né, ela vai aparecer não só no resistor, como, né, como lá em circuito de tensão e corrente contínua, ela sempre apareceu, né? Mas também ela aparece em circuitos de corrente alternada, né? Corrente de tensão alternada, nos indutores, ou seja, um indutor ele apresenta uma resistência elétrica, vamos dizer assim, né? Influenciada pela variação do campo magnético. E também um capacitor, ele apresenta um valor de resistência influenciado aí pela variação, né, do campo elétrico dentro lá do capacitor, né? E essa resistência elétrica que aparece tanto no indutor quanto no capacitor é nomeada de impedância, né? Por isso que em alguns equipamentos aí, por exemplo, cabo coaxial, quem trabalha em telecomunicação, né, ou já estudou um pouco, escuta esse nome impedância. Quando tem a ver com circuitos de tensão e corrente alternada, em que eu tenho capacitores específicos para corrente e tensão alternada, indutores também para corrente e tensão alternada, nós temos um valor de resistência que é chamado de impedância, né? E você consegue extrair esse valor, igual o professor está falando aqui na aula 6, né? Calculando a reatância, né? Aí, no caso, se for um indutor, reatância indutiva, se for um capacitor, reatância capacitiva. Então, nessas aulas aqui, ó, conceito de impedância, fasores, aqui tem um, um uma mini aula aqui explicando o que que são os fasores, né, que são os ângulos aí que você vai encontrar entre um valor de tensão e um valor de corrente. É fundamental vocês darem uma assistida nessa aula aqui. Por isso que essas aulas foram elaboradas aí pelo professor Paulo, né? Professor aí da área da física, né? Que ele, como se diz, ele sabe mais física do que a gente aqui da engenharia elétrica, né? E da eletrotécnica, né? Então, né, eu pedi para ele fornecer essas aulas que ele tinha gravado aí nos cursos dele lá de física, né? Para vocês ter uma aula de reforço sobre, né? Que a gente vai utilizar na próxima aula. As leis de Kirchhoff que a gente utilizou em alguns exercícios, né? Exercícios aqui resolvidos para vocês entenderem mais sobre, né, sobre malhas também, resolução de de exercício de tensão e corrente alternada, né? Então, tem aqui, ó, cerca de 13 aulas, né? São aulas rápidas aí, de geralmente aí 10 minutos, que vocês vão poderem assistir para ter uma base melhor, né? Principalmente essa daqui, ó, sobre fasores e números complexos, né? Em cálculos de circuitos de tensão e corrente alternada, nós precisamos de utilizar, né, as leis e as regras aí do subconjunto aí, né? Na verdade, é um conjunto maior, né, do que os números reais, que são os números complexos, né? Essa correlação, né, dos números complexos com cálculos de tensão em corrente alternada foi descoberta pelo engenheiro eletricista, né? Ele também era físico matemático, Oliver Heaviside, né? Que ele descobriu essa relação e com a utilização dos números complexos ele conseguiu fazer resolução de vários exercícios, tá? Então era isso que eu tinha, eu acredito, se eu não falei, é importante vocês assistirem essas aulas extras para você ter uma base melhor aqui na biblioteca, tá? Pelo professor Paulo. Agora, voltando às nossas atividades aqui, ó,
Eu sei que tem se eu não me engano, tem 6 exercícios aqui, tá? Vamos entrar lá. Deixa eu ver quantas questões são. Se eu não me engano, são umas 6 questões. Deixa eu só dar uma olhada aqui, ó. Duas. É porque não mostro geral. Três, quatro, ok. Essa também tá. Cinco, seis, isso mesmo. Ah, o sétimo exercício é para essa turma aqui, né? Ele foi retirado. Então vamos lá, pessoal. Primeira questão aqui, ó. Sabendo que a eletricidade, né, é a principal fonte de energia para a utilização de sistemas de iluminação, geração de força motriz, né? Quando fala força motriz, é potencial elétrico, né? Em uma fase, nós temos, né, o potencial elétrico que ele está defasado, né? 120 graus da fase B, por exemplo, né? E da fase B em relação à fase C, está defasado outros 120 graus, aí perfazendo os 360 graus, né? Então, essa força motriz, esse potencial elétrico em cada fase, né? Ele em relação ao neutro, nós conhecemos aí, né, pela engenharia elétrica e eletrotécnica, como potencial elétrico, né, ou DDP entre a fase A, por exemplo, e o neutro, ou seja, o potencial monofásico, né, os 220 volts que a gente tem na nossa tomada aí, né? Já a força motriz, né, entre a fase A e B, né, se for aqui 220 volts, por exemplo, né, que aqui em Goiás, né, a gente tem 220 volts, com 220 volts lá, sempre é assim, você pega a tensão monofásica, né, ela é 220 volts aqui, né, e multiplica por raiz quadrada de 3, você vai ter a tensão bifásica, conhecida também como tensão de linha. Então, 220 vezes raiz quadrada de 3, você vai encontrar 380 volts. Por isso que na especificação, né, lá do circuito vai estar 220 barra 380. 220 monofásico, tensão de linha, né, que é bifásico, lembra, não é trifásico. Muitos se confundem falando que é tensão trifásica. Ela é tensão trifásica, onde o circuito monofásico é 127, que aí 127 vezes a raiz quadrada de 3 dá 220, 220 vezes a raiz quadrada de 3 vai dar 380. Aí sim, o 380 ele é trifásico, onde é monofásico 127. Mas 380 é bifásico, onde monofásico é 220. 220 vezes a raiz quadrada de 3 vão dar é, é, tre- é, 380. 380 vezes a raiz quadrada de 3, ou seja, tensão de linha, tensão bifásica vezes a raiz quadrada de 3, para dar tensão trifásica, aí dá 656 mais ou menos. A gente utiliza os 660 volts, tá? Então, há uma geração, obviamente, lá na geradora de energia, de força eletromotriz, ou seja, de potencial elétrico, e usada também para gerar calor, né, nas resistências elétricas, né, gerar luz, né, na luminária. Relacione os conceitos de 5 grandezas elétricas, né? Quando fala grandeza, a gente já pensa em resistência, a gente já pensa em potência, a gente pensa em potencial elétrico, outra grandeza é a cândela, né, que é uma unidade de medida, se eu não me engano, de luminância. Tem o lux também, né? E por aí vai. Ó, parece que alguém entrou na aula aí. Opa, e aí, Claudinei, tudo bem? Claudinei, eu Joia. só. Opa, você tem alguma dúvida aí? Uai, professor, eu entrei agora, cheguei de trabalho Ah, agora, sim. pô, até o momento Não, não. não, tranquilo, eu vou continuando aqui. Lembrando aqui, ó, não esquece de assistir essa aula aqui, que eu, eu não sei se nas aulas anteriores, ó, eu vou até voltar aqui só para você ver.
se eu vim aqui na aba biblioteca e falei para vocês dessas aulas extras aqui, ó, do professor Paulo. Eu falei, eu não estou lembrado. Por quê? Porque os próximos exercícios que nós vamos fazer, né, da próxima aula, tem a ver com tensão e corrente alternada. Daí tem algumas aulas aqui, é igual essas daqui, ó, de fator de potência, que dá para você fazer o circuito, atividade 2. Esses, ó, de conceitos de tensão e corrente alternada, de impedância, números complexos, né, matemática aí importante para vocês entenderem, né, como é que funciona uma impedância, né, que é uma resistência influenciada por um indutor, por um capacitor, né? Tá tudo nessa aba aqui, são 13 aulas. Você vem aqui em biblioteca, ó, vão aparecer essas aulas complementares aqui, ó, de resolução de exercício com o professor Paulo e alguns conceitos aí complementares. Agora, voltando lá, né, na nossa, que a gente estava aqui na análise da atividade 5, né? Então, ele está mostrando aqui como é que eu posso dizer, o conceito, né, de cinco grandezas elétricas, né, e a gente vai ter que descobrir quais dessas grandezas são elas, né? Então, ó, aqui, ó, já dei um spoiler aqui, ó. Força eletromotriz é a força que faz com que os elétrons se movimentem, medida pelo voltímetro, né? Já, já dá até um spoiler aqui, ó. O medidor responsável por medir essa grandeza elétrica é o voltímetro. Então é tensão, né? Vamos ver se a gente acha aqui, ó. Ó, resistência não é, corrente elétrica não é, potência também não, tensão é, frequência elétrica não é. Então, é a tensão elétrica. Inclusive, lá no livro, nos livros de física, no livro de instalações elétricas prediais, aparece lá que a tensão elétrica é a força com que os elétrons se movimentam, né, pelo condutor, né? Seja uma força eletromotriz, ou seja, uma tensão contínua ou uma tensão alternada aí, tanto uma quanto a outra. Ele fala que é uma espécie de força, né? Na verdade, eu chamaria, porque força ele está muito ligada, embora tenha, né, em teorias de máquinas elétricas, né, a formação de uma força no enrolamento do motor, né? Uma força mecânica mesmo, né? Por isso que um motor elétrico, né, ou seja, uma máquina elétrica em modo motor, quando você espeta ela na tensão, né, ou seja, uma máquina elétrica monofásica ou trifásica, né, você coloca em uma alimentação elétrica, ela do nada começa a girar, né, sozinha, parecendo que tem fantasmas ali, né? Não tem aquele filme Os Fantasmas se Diverte, né, o Besouro Sul? Então, uma força fantasmagórica ali, né? Parafraseando lá o Albert Einstein, né? Uma força brota ali dentro do enrolamento do motor e ele começa a girar, né? Como se fosse um fantasma. É por isso que é, é, eles fazem essa relação, né, de que a tensão elétrica, né, é uma força com que movimenta os elétrons, né? Mas, na verdade, além de uma força, ela é uma energia potencial, né? Ou seja, é um tipo de energia que ela pode ser utilizada ou não. Quando eu falo energia potencial, a gente lembra lá da mecânica, né? A mecânica, a gente tem um conceito lá de energia potencial, né? A gravitacional, né? O melhor exemplo disso. E nós temos a energia cinética. E lá nós aprendemos que a gente tem a energia potencial, ou seja, a gravitacional, que ela existe enquanto o objeto ele não está em movimento, né? O que garante aquela energia é porque ele está em um desnível, né, do solo, por exemplo, né? Se você pegar uma maçã, vamos pegar o exemplo lá do Isaac Newton, né? Uma maçã e abandonar ela do nível zero a uma altura, sei lá, de 10 metros, né? Do nível de 10 metros para o nível zero do solo, essa, né, vai haver uma aceleração, né, que no
final aí, Einstein definiu melhor, né? No início lá, o Newton, né, ele falava que era uma força, né? Que é a chamada força-peso, né? E vai haver uma aceleração da gravidade, né? No corpo, né? De menor densidade para o de maior densidade, que no caso é a Terra. Os dois vão se atrair, só que como, né, nós somos infinitamente menores do que a Terra, a gente tem a impressão que é a maçã que está caindo, ou se nós pularmos de uma altura, a gente tem a impressão que a gente é que está caindo, não é que nós estamos indo aí de encontro ao solo, né, ao nível zero aí do solo. Então é uma energia potencial. Se você abandonar essa maçã, essa energia vai continuar lá, vai estar armazenada na forma de altura. Do mesmo jeito, por isso que muitos autores aí de física, né, corrigem, fala que o potencial elétrico, né, a tensão elétrica é uma energia potencial, né, que pode ser utilizada ou não. Por exemplo, você tem lá na sua tomada aí, você tem uma 220 volts, por exemplo, né, lá no fase e você tem 0 volts no neutro, ou seja, nenhuma voltagem. Quando você liga um equipamento, né, você vai ligar o equipamento, né, na fase e no neutro, ou seja, vai haver uma formação de uma diferença de potencial, né? Uma diferença de potencial elétrico entre a fase. Esse potencial elétrico vai percorrer o circuito, né? Por exemplo, uma cafeteira vai aquecer essa cafeteira e ele vai para o potencial zero, né? Por isso que muitos livros fazem essa correção, mas ainda é válido a questão de falar que é uma força, né? Aí por isso que eles até corrigiram aqui, né? Uma força eletromotriz, que se eu falar só força, você pensa, já pensa na mecânica, por exemplo. Aqui, vamos ver, é o movimento ordenado de elétrons sobre um material condutor medido em amperes. Ó, já a unidade de medida já denuncia, né? Então, isso aqui só pode ser a corrente elétrica, né? Ó, tem resistência, potência, só pode ser a corrente. Vamos ver o próximo aqui, ó. É a força que dificulta a passagem dos elétrons, né? Seria melhor dizer que é uma força eletromotriz, mas tudo bem. É a força que dificulta a passagem dos elétrons medida pelo ohmímetro. Se é medida pelo ohmímetro, é resistência elétrica. Inclusive, a definição matemática, né, é a oposição, né, a definição física, né, da resistência é a oposição à passagem dos elétrons, né, e matematicamente, né, é o valor da tensão que você tem nos terminais do condutor, né, dividido pela corrente elétrica. Então, ela resiste, ou seja, e mais na frente aqui, né, infelizmente não nesse curso aqui de eletricidade, né, caso vocês ingressem na engenharia elétrica, vocês vão ver alguns lá em sistemas elétricos de potência, na matéria lá de projeto, não, de instalações, a gente vê um pouco sobre admitância, condutância, né? Existem alguns efeitos, né, elétricos que ocorrem no condutor, né, no condutor de uma linha de transmissão em relação ao solo, né? Esses efeitos aí, eles provocam a formação de uma capacitância elétrica, né, entre o condutor e o solo, né, a formação também de uma queda de tensão, né, que a gente aprende também aqui nesse curso, né, ou seja, conceitos, né, de modelagem de circuitos, né, e modelagem de projetos de linha de transmissão, projetos, né, de sistemas elétricos de potência, né, de usinas, e, e tudo relacionado ao sistema elétrico. Ó, é o trabalho realizado pela corrente em um intervalo de tempo medida pelo watímetro, né? Nós temos tem duas formas da gente aferir a potência elétrica de um equipamento. A primeira e a mais comum, que é mais difícil, é a gente utilizar um multímetro. A gente verifica o valor da tensão entre os terminais aí, né, lá da alimentação elétrica,
e depois a gente muda lá, se utilizar um alicate multímetro, melhor ainda, né? A gente coloca ele em modo voltímetro primeiro, né, em alternado, mede a tensão e depois mede, mesmo você sabendo que ele é monofásico, 220, né? É bom você medir a tensão ali em loco. Você mede a tensão, depois coloca o equipamento para funcionar e mede a corrente elétrica. Com o valor da tensão e da corrente elétrica, é possível você saber a potência. Em se tratando de circuitos de tensão e corrente alternada, você ainda pode acrescentar a variável aí, né, de rendimento, a variável de fator de potência. Existe uma outra variável que também é comumente utilizada, né, que é a corrente de partida, né, se tratando aí de máquinas elétricas em modo motor elétrico, né? Então, esse aqui é a definição para a potência elétrica aqui, ó. É o trabalho realizado, né, pela corrente em um intervalo de tempo, né? Ou seja, os portadores de carga, eles vão atravessando a bitola do cabo, né, em um intervalo de tempo e essa variação, né, de carga e de portadores, né, de quantidade de carga elétrica no intervalo de tempo é a corrente elétrica, que vai dar o trabalho elétrico, né, a potência elétrica. É o número de ciclos completados pela corrente elétrica em um segundo. Ou seja, né, a frequência é a medida pelo frequencímetro, né? E já entregou aqui, né? Entregou o ouro aqui pro bandido aqui, né? Já falou que a frequência é medida pelo frequencímetro, né? Deveria ter colocado essa variável é medida pelo frequencímetro, né? Que também tem um detector de tensão, né? Que além dele detectar a tensão, né? Ou seja, que o circuito é energizado, ele detecta a fase. Inclusive, aí tem um fabricante, é Stack Instruments. Esse daqui, ó, acho que é isso, Stack. Se não me falha a memória, ó, é esse daqui, ó. Analisador de circuito. Esse daqui, ó, ele vem com rabicho. Deixa eu ver se mostra a imagem dele aqui. Não, não mostra aqui, não. Ele vem com um rabicho aqui que é uma tomada. Aí vem naquele padrão de computador, né? Dois pino cilíndrico, né? Mais um chato. E daí, ó, se vocês olharem no mostrador dele aqui, ó, ele mostra o nível de tensão, ele mostra a frequência da rede aqui, né? O ideal é que ela esteja sempre em 60 Hz aí, né? Aí existe lá o operador do sistema, ele tem um sistema automático que é chamado de IERAC, né? Um sistema de alívio de carga, né? E o ERAC aí, ele é responsável por toda vez que a gente liga um equipamento, o gerador ele fica mais pesado e ele diminui a frequência dele, né? Diminui a velocidade angular. Daí ele verifica, né? Isso é online, acontece em tempo real. Aí ele verifica, né, aí, por exemplo, esse sistema de alívio de carga, ele tem um controlador lá na turbina, se for uma hidrelétrica, por exemplo, aí ele aumenta a velocidade, né, a velocidade angular, aumentando a frequência da rede, né? Daí, estabilizando, dependendo aí, ele tem uma tolerância de 0,05, né, de variação de frequência, né? Dependendo aí, se ele não conseguir corrigir, acontece um apagão aí no país inteiro, né? Então, esse daqui você consegue ver frequência, se eu não me engano, você consegue ver também queda de tensão no circuito. Ele é muito bom. Você vai lá no circuito. Geralmente você pega o de maior potência, né, da instalação elétrica. Aí você espeta ele na tomada lá, ele verifica a tensão, verifica a frequência
verifica o nível de queda de tensão, você muda aqui na tela aqui. Ele verifica também, ó, se tem um condutor terra. Tem muita instalação elétrica aí, né, que vamos dizer, quando eu falo o eletricista, o Zé Pica-Fio, pessoal, eu estou generalizando, né, um profissional que não segue, às vezes, infelizmente, esse profissional, ele tem um curso, né, ele é formado, ele não segue os padrões, embora, né, ele tenha feito o curso, embora às vezes até ele tenha, né, finalizado o curso, mas não segue os padrões. Tem muito, vamos dizer, Zé Pica-Fio, né, na forma de eletrotécnico, na forma de engenheiro, na forma de, né, de político e por aí vai, né? Ou seja, tem muito profissional que não segue as regras, né? Não segue os ditames aí da sua profissão e faz de qualquer jeito, trazendo prejuízo aí para o, né, pro usuário, né? E aqui na área aqui da elétrica, né? Ele não só traz prejuízo para um usuário, mas ele traz prejuízo para vários usuários, para o sistema eletropotência, né? Para geradores de energia, se você não fizer, né, a análise de forma correta. Aí ele verifica também, ó, se eu não me engano, se está dependendo aí se for uma máquina elétrica, né? Você configura lá a partida para ela ir num sentido horário, sentido anti-horário. Ele também verifica isso. Ele verifica se tem pontos quentes. Eu sei que tem mais coisas, mas tem vários equipamentos aí que auxilia, né? O frequencímetro que ele está falando aqui no exercício, pessoal. Se eu não me engano, é esse daqui, ó. Deixa eu até procurar aqui. É o mais comum, é um que ele tem até, ele tem uma circunferência e ele tem três conector tipo jacaré, quer ver? Mas esse que eu mostrei aqui, eu sei que é um da Minipa. Ver se ele aparece por aqui. Esses aqui são de bancada, esses são bem caros. Eu sei que ele é o mais barato. Vou pôr aqui, frequencímetro Minipa, né? Aí já. Ah, esse aqui, ó. Então, tem uma versão. Esse daqui ainda tá bem chique, viu, pessoal? Tem uma versão que ela só tem. Ele é analógico, viu? Esse daqui é digital, esse aqui é chique, ó. Inclusive, ele é uma versão mais barata, vamos dizer assim, né? Desse que eu mostrei aqui, desse daqui da Stack, ó. Se bem que o da Stack, né, com um pouco mais, mas aí você consegue. Ele é, esse que eu tô falando, ele é semelhante a esse, ó, tem esse conector jacaré aqui. Aí, antes dele, ó, eles têm até um papelzinho para gerar um relatório, né? Interessante. Esse modelo aqui, confesso que é a primeira vez na televisão que eu tô vendo ele. Aí tem um que ele Esse é aí é um total. multímetro, né, professor? Hã? Esse é um multímetro, é? Nesse caso, além de multímetro, pelo que ele está mostrando na tela aqui, ó, ele está mostrando resistência, ele está mostrando. Ele está mais para um vatímetro, viu? Mas aqui ele está, como se diz, ele está sendo vendido como frequencímetro. Mas tem um frequencímetro que ele é parecido com esse, ó. Ele tem esse conector jacaré, tem três, na verdade, para você conectar em cada fase. Aí, em vez dele ter esse mostrador aqui, ele é analógico, ele tem três lâmpadas. Daí ele fala, né? Se está girando para o sentido horário, aí as lâmpadas ficam girando lá para o sentido horário mesmo do LED. Aí se você muda duas fases, aí ele pega, além dele mostrar a frequência, né? Ele gira as lâmpadas, elas começam, aí dá uma impressão que ela está girando para o outro lado. Ele é bem baratinho, não é igual esse daqui que é mais caro, não. Porque na verdade eu estava procurando ele aqui para mostrar para vocês.
Esse aqui é um gerador de frequencímetro, mas também gerador de sinais. Eu não achei o que eu. Esse aqui ele é bem mais comunzão, ele é mais barato. Ele é o mais barato do mercado aí. Acredito que é uns cento e pouco, mais ou menos. Ele é semelhante a esse, só que ele não tem um display de LED, não. Beleza, vamos pro próximo aqui, acho que são 6 questões. Oi, Maílson, pode falar. Levantou a mão aí, pode falar. Beleza, então vamos continuar aqui. Então, baseando-se nos seus conhecimentos, né, assinale a única alternativa que representa o comportamento dos capacitores indutores, né, quando submetidos à corrente alternada. É igual eu falei. Lembra, né, de ir lá na aba biblioteca que tem aula extra com o professor Paulo e tem lá uma aula especial só falando de capacitor e falando aqui de indutor, né? Vamos. Bom, pois não, Maílson? Você tinha levantado a mão? Não? Então vamos lá. Baseando-se nos seus conhecimentos, vamos ver aqui qual que é a alternativa que representa. Beleza. Capacitores e indutores são elementos que armazenam energia em forma de campo magnético e de tensão elétrica. Ó, é o seguinte, capacitor, lá quando a gente vê eletricidade básica num curso mais avançado, aqui eu até comentei com vocês, né? Acredito que talvez o professor presencial tenha comentado também. O apelido do capacitor, né? Não só em circuitos de tensão contínua, mas alternado, mas principalmente em tensão contínua, ele é apelidado de fonte de tensão, né? E aqui está falando, ó, que né, armazena energia em forma de campo magnético, né? Então respectivamente, né? Ele tem um apelido que ele é chamado de fonte de tensão. Em alguns circuitos eletroeletrônicos, o pessoal utiliza capacitor. Você precisa, vamos supor, de um sinal. Eu estou chutando aqui, viu? De um sinal de um valor de tensão específico em um ponto para ele alimentar um microcontrolador, ou até mesmo um processador aí, né? Um valor ali específico. E daí, esse valor, aí, por exemplo, eu tenho duas alternativas. Ou para ele apresentar aquele valor de tensão, igual lá naquele primeiro exercício, eu utilizo uma resistência em série, né? Aí essa resistência em série, ela vai consumir aquele valor de tensão que tem no terminal, né? E consumindo aquele valor, ela vai reduzir, dependendo da resistência, né? Ela vai reduzir para o valor de tensão que a gente precisa para alimentar aquele, né, processador, alimentar aquele ponto lá na placa. Mas eu posso utilizar um capacitor, que aí o capacitor, o que que ele vai fazer? Ele vai, ele vai carregar, né? Ou seja, ele vai acumular tensão elétrica, né? Se ele for contínuo. Se ele for alternado, ele também vai carregar, mas ele vai variar a tensão elétrica. Então, tá o contrário aqui, né? É, vamos ver aqui. O indutor tem como propriedade básica a oposição que manifesta as variações de tensão, né? Na verdade, ele se opõe à variação, né, de campo magnético. Ah, beleza. Capacitância é a propriedade de um dispositivo elétrico ou de um circuito em se opor à variação de corrente elétrica. Na verdade, ele carrega, né, se for contínuo, né, ele carrega para aquele valor de tensão e ele trava, né, ele é como se fosse, não tem aqueles capacitores eletrolíticos, né, pessoal? O capacitor, aí ele não parece uma latinha, né? Eu lembro, antigamente falava que era uma latinha de refrigerante, né? Então ele vai se encher
e ele vai ficar com um valor de tensão, né? E ele tem a vantagem que eu não, dependendo da capacitância, né? Ele tem a vantagem que eu não vou precisar colocar, por exemplo, um resistor, aí esse resistor ele vai consumir, além dele consumir um valor de tensão para ele deixar um valor que eu preciso para aquele ponto do circuito, né? Ele vai aquecer também, aí dependendo eu vou precisar colocar um dissipador de calor, aí se eu usar um capacitor, por exemplo, para tensão contínua, né? Esse capacitor ele vai, enquanto ele está carregado, ele vai parecer que é um ponto ali de tensão, né? Sei lá, de 12 volts, por exemplo. E eu só preciso daquele sinal para um controlador, por exemplo, uma fonte simétrica. Eu preciso de um valor positivo, né, de tensão de 15 volts, né, no processador, em um controlador aí, por exemplo, né, um amplificador operacional, precisa de um valor de 15 positivo e de 15 negativo para ele poder operar, né? Para ele poder ou ele fazer a operação de soma, operação de subtração ou a diferencial, né? Dependendo, né, da utilização, se for numa calculadora aí, por exemplo, né? Ou se for num equipamento aí de medição, aí dependendo, né, do circuito digital que eu estou montando ali, né? Então, se opor à variação de corrente, ela não é correta. Ela não é correta porque está mostrando aqui que se opõe à variação de corrente à passagem de uma corrente alternada. Na verdade, se for um circuito, a primeira propriedade aqui, ó, se eu estivesse falando oposição à variação de tensão, poderia ser, né? É, poderia ser correto aqui, né? Agora, a passagem de corrente alternada, né? Não. Vamos ver a alternativa D aqui, no meu caso aqui. Lembrando, pessoal, que dependendo essas alternativas aí, né, na hora que você abre aqui, elas aparecem diferente aí para você, viu? Elas são embaralhadas, tá? Capacitores são elementos bastante comuns em circuitos retificadores, verdade. Tem capacitor em circuito retificador, né? Como se diz, o grosso do circuito retificador é um diodo, né? Mas o capacitor ele serve para alisar a onda, igual a gente viu quando a gente lá na primeira aula lá sobre frenagem, né? Com corrente contínua que a gente retificou com um diodo, né? E a gente poderia até ter utilizado o capacitor para alisar a onda lá, né? A onda de tensão, a senoidal, né? Em circuito retificador até aqui está ok, dado a sua capacidade de estabilizar as oscilações em função do tempo, em função do campo eletromagnético produzido por ele. Esse negócio do campo magnético, se fosse do campo elétrico, estaria ok, né? Não de campo magnético. Vamos ver o último. Provavelmente o último deve ser o correto. Indutores armazenam energia na forma de campo magnético, né? Eles também são apelidados, os indutores, né? São apelidados de fonte de corrente. Se eu preciso de um valor de corrente alta, né? Só para eu dar um start em algum processo, por exemplo, não tem aquelas lâmpadas fluorescentes, né? A lâmpada fluorescente, ela tem, né, materiais aí, né, da, da tabela periódica, né, que são estáveis, né, que tem 8 elétrons na última camada, né? Então, esses materiais, eles precisam de alta energia para eles poderem reagir. No caso, uma lâmpada incandescente, né, ela precisa de um reator, né? O reator nada mais é do que um indutor combinado com um capacitor, mas o indutor ele é a peça fundamental para eu conseguir ligar uma lâmpada fluorescente. Aí o que que o indutor vai fazer? Ele vai virar uma fonte de corrente, ou seja, vai ser ligado na baixa tensão, né, nos 220 volts, né, monofásico, e daí ele vai acumular energia na forma de campo magnético, igual está falando aqui, né? Ele vai se autoinduzir, né? Campo magnético, aumentando o valor da corrente, mesmo
em um circuito de baixa tensão, né? Mas isso é num tempo bem pequeno, viu? É até o campo parar de variar aqui, né? Até para ele dar o start aqui. Aí o reator é isso. Aí ele vai induzir uma corrente muito alta na baixa tensão só para ele ativar a energia de ativação e a lâmpada ali, né, a fluorescente, ela conseguir, né, se ligar ali, né, com os gases que tem interno ali da lâmpada fluorescente, né, ele reagir com você ligando o circuito elétrico lá, né? Então, indutores armazenam energia na forma de campo magnético, ok? Normalmente combinando o efeito de vários loops de corrente elétrica, né? E está correto também. A variação de campo magnético, esse looping de campo magnético, ele também, né? Ele induz corrente elétrica dentro do indutor, né? Por exemplo, o indutor, se você utilizar ele com duas armaduras, né? Daí a gente chama essas duas armaduras aí de transformador, né? Eu utilizo uma quantidade de voltas em um lado do indutor, né? Uma outra relação de voltas do outro lado. E eu posso, por exemplo, né, aumentar o valor de tensão, eu posso diminuir o valor de tensão, eu posso também aumentar ou diminuir o valor de corrente elétrica, sem eu precisar literalmente curto-circuitar o primário, por exemplo, um transformador 13.8, com o secundário desse mesmo transformador que é da baixa tensão, né? Então eu consigo aumentar o nível de tensão, eu consigo aumentar ou diminuir o nível de tensão, eu consigo aumentar ou diminuir o nível de corrente sem provocar curto-circuito, porque eu vou ter um acoplamento magnético neles. Então, a alternativa aqui correta, vamos dizer, a mais correta delas aqui, é a alternativa E. Cuidado, pessoal, pode ser que na hora que vocês estiverem fazendo o exercício aqui, né, ele embaralhe, ele vá para A ou para B, tá bom? Qualquer uma dessas aqui. Ele sempre está embaralhando aqui. Deixa eu ver quanto tempo que falta aqui. Já falta 2 minutos aí. Deixa eu só dar uma olhada aqui, ver se é rápido fazer esse exercício. Não. O que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou, na próxima aula, vamos continuar a partir da questão 3 aqui até a questão 6. Dá para fazer isso aqui. E lembrando aqui, pessoal, que aí, ó, essa aula de hoje, a gente fez os dois exercícios, né, da atividade 5. A próxima aula nós fazemos, né, nós vamos analisar o restante no dia 9, né? E no dia 16 a gente pode fazer a análise dos dois exercícios aqui da SAP 2 que eles são discursivos, né? Um é um relatório, acho que é o 2 é um relatório lá de falando sobre. Por isso que eu pedi para vocês virem aqui na na biblioteca e assistir essas aulas extras aqui do professor Paulo, né? Que fala sobre fator de potência e análise de circuitos em tensão e corrente alternada, tá? Então é isso, pessoal. A aula de hoje vai estar disponível até amanhã, tá? Tem alguma dúvida aí, Maílson, Claudinei, Antônio? Teve um que me fez uma pergunta, mas eu confesso, pessoal, que eu não sei se foi vocês, porque eu estou ministrando essa aula também no, em outras turmas. Aí pode ser que eu tenha respondido aí, mas não pode ser que não tenha sido para vocês, ou tenha sido para as outras duas turmas que eu estou ministrando essa mesma aula. Pois não, Maílson? Quer perguntar aí? Não? Então tá, pessoal. Fiquem com Deus aí, qualquer dúvida, vai me enviando, vai avisando aí. Já tirei algumas dúvidas aí que me perguntaram aí sobre eletricidade.
Mas confesso que eu não me lembro se foi de vocês aí, se foi da turma de vocês. Pode ter sido das outras duas turmas aí que eu tô. Nas outras duas eu tô nas aulas iniciais. Aqui a gente já está do meio para o final de eletricidade. Então tá, pessoal. Falou, professor. Boa noite. Falou.